vamos dar início ao 7º painel, que traz o tema Fome e Miséria, ações para a sua eliminação em todas as suas formas de manifestação. Fome e miséria, ações para a sua eliminação em todas as suas formas de manifestação. Como contribuir para eliminar em todas as suas formas de manifestação a fome e a miséria e quebrar a cadeia de reprodução da pobreza? De que forma o crescimento econômico e fiscal poderiam criar oportunidades econômicas para os pobres? Desenvolvimento econômico de áreas e cidades de médios e pequenos portes mais pobres contribui para atrair novos fluxos migratórios e diminuir a pobreza. Esta seria uma solução? Convidamos ao palco Nelson Melo e Souza, filósofo, chanceler da Academia Brasileira de Filosofia e membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração. Sérgio Besserman Viana, presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro e professor do Departamento de Economia da PUC-Rio. É também comentarista de sustentabilidade e economia urbana de diversos veículos de comunicação. E para presidir o painel, convidamos Ana Maria Rodrigues, membro eleito do Conselho Científico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em Portugal. Com a palavra, a presidente do painel. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero felicitar os organizadores e agradecer o convite que me foi formulado para estar presente neste grande evento, o que muito me honra a mim enquanto pessoa e à Universidade de Coimbra, entidade que aqui represento. Assim, uma palavra muito sentida ao Conselho Federal de Administração, ao CRA do Rio de Janeiro, na pessoa do Sr. Administrador Wagner Siqueira, e ao CRA do Rio Grande do Sul, na pessoa da sua Presidente, a Sra. Administradora Cláudia Salles, e permitam-me que na pessoa da Cláudia dirija uma palavra muito especial ao Administrador Walter Lemos, talvez o grande responsável de eu ter descoberto o CRA, ao Rui, ex-presidente do CRA do Rio Grande, ao Rogério, que tão carinhosamente me tem acolhido no seio desta grande organização desde 2006, penso eu. Claro que o meu agradecimento se estende a tantos e tantos administradores com quem tive o prazer de me cruzar em Gramado, em Coimbra e agora aqui no Rio de Janeiro. Claro que ao fim de 6 longos anos de amizade e depois de os obrigar a ouvir Fado de Coimbra ao luar em Coimbra em 2007, só se podiam sentir vingados, exigindo uma difícil tarefa de liderar um painel com tão ilustres palestrantes, a quem aproveito para cumprimentar agora de forma mais formal. Antes mesmo de passar a palavra a quem por direito esta pertence neste momento, permitam-me que utilize alguns minutos que me foram concedidos para me pronunciar ainda de modo muito soft, como não poderia deixar de ser, tendo em conta a qualidade dos meus companheiros, sobre o que tem vindo a acontecer nestas 48 horas no Vivo Rio e que certamente terão continuidade amanhã. Assim, ao fim do segundo dia deste grande evento, penso que já podemos afirmar, sem grande margem de dúvida, que o 22º EMBRA e o 8º Congresso Mundial de Administração foram já um sucesso. Antes mesmo de terminar, não só pelos seus organizadores, mas permitam-me que vos diga que os ganhadores deste desafio somos essencialmente nós, por termos tido a oportunidade de partilhar a experiência de tantos e ilustres palestrantes, como aqueles que sucederam ao longo dos 6 painéis, que já se realizaram e que tenho a certeza que se repetirão neste que agora se inicia e que certamente terá continuidade no dia da manhã. Em primeiro lugar,
Quero afirmar que o tema central deste evento é de uma clarividência extraordinária, num momento particular como aquele que vivemos hoje um pouco por todo o mundo. E eu, vindo na Europa, não posso deixar de assinalar o quanto é importante esta problemática do Pacto Global e a contribuição da administração para uma sociedade mais justa e sustentável, sendo certo que nós estamos a dar passos atrás na Europa neste caminho. E por isso posso afirmar que o tema é hoje mais atual do que nunca. É um daquele tipo de eventos que marca todos os que tiveram a oportunidade de por aqui passar. Aliás, este tipo de eventos são por demais importantes, não só para administradores e estudantes, os intervenientes mais diretos e com responsabilidade no presente e nos dias futuros, mas permitam-me que afirme que o são igualmente para... Desculpem, eu sigo mais ou menos o papel para não me perder e evitar estar a falar demasiado tempo, que são igualmente importantes para a população em geral, colocando na agenda estas questões e alertando assim os cidadãos para a necessidade imperiosa de agir. Por isso, saúde a realização do evento e digo que mais iniciativas desta natureza se impõem num mundo cada vez mais desigual, onde a abundância convive lado a lado com a maior pobreza e miséria humanas. O dia de hoje e de ontem já podem ser considerados como um sucesso e adivinha-se para amanhã, como já disse, mais um dia de intenso debate. E debater é fundamental, porque pensando e discutindo em conjunto e também contribuir para mudar e formar consciências, o que permitirá que cada um de nós e todos os participantes saiam daqui mais conscientes e aptos a assumir individual e coletivamente a responsabilidade de lutar mais e melhor enquanto autores e fazedores do mundo, pois esta responsabilidade coletiva é compartilhada e está ancorada numa consciência individual mais informada, conhecedora e logo mais responsável de cada um de nós, enquanto seres humanos ativos e protagonistas da realidade dos nossos dias. O tema que lidero é fome e miséria, ações para a sua eliminação em todas as suas formas de manifestação. Interessa saber como podemos trazer este princípio para o dia-a-dia das empresas e dos profissionais, o que pode ser feito e como pode ser feito. É tempo de o desempenho das entidades empresariais se deixar de medir exclusivamente pelo lucro e passar a ter outras componentes, nomeadamente componentes de natureza social. Mas, porque a minha introdução já vai longa e porque tenho o prazer de partilhar este painel com duas individualidades de alto mérito, não vou perder em mais discursos, até porque certamente eles irão dar-nos alguns números também para perceber em que estado é que este mundo em que todos vivemos e às vezes tão pouco conscientes daquilo que se passa na rua ao lado, na casa ao lado, e a fome é realmente algo que a todos nos atormenta e quando somos confrontados com situações de miséria absoluta, o nosso sono é menos tranquilo e precisa de ser cada vez menos tranquilo, já que a situação macroeconómica do mundo não está de todo fácil. É evidente que vou passar de imediato a palavra ao professor Nelson Melo Sousa. Já fizeram uma pequena introdução deste nosso conferencista, mas tive a oportunidade de trocar algumas palavras com o senhor professor e posso-vos dizer que o que foi dito na apresentação é muito pouco para o currículo brilhante que o Sr. Professor tem. Deixem-me já agora, e usando uma palavra portuguesa que eu já percebi que vocês não usam no Brasil, mas que quer dizer que eu soube por acaso, numa conversa que acabei de partilhar com o professor Melo Sousa, que entre muitas outras funções que ele desempenhou, foi professor na Getúlio Vargas, sendo professor nesta escola do nosso querido administrador Walter Sequeira. É evidente que esta é apenas uma das muitas
e muitas contribuições que ele deu ao Brasil e aos Estados Unidos, onde teve a oportunidade de passar algum tempo e realizar um conjunto alargadíssimo de palestras sobre várias temáticas. Vou terminar esta minha pequena apresentação passando a palavra já ao professor Nelson Meli Sousa, e peço desculpa ao nosso querido Sérgio Viana, porque o Sr. Professor, depois desta conferência, e com a sua vivacidade e energia, vai ter que realizar ainda hoje mais uma conferência. Muito obrigada a todos e passo a palavra ao nosso conferencista. Muito obrigado pela apresentação. Quero me congratular principalmente com Wagner por esta magnífica realização, uma plateia maravilhosa, muita gente, muito interesse. E esse intercâmbio de ideias eu considero como absolutamente fundamental para que se encontre alguma forma, algum ponto de convergência através do qual seja possível orientar ações do Estado, ações políticas, etc., no sentido de solucionar os diversos problemas que aqui estão sendo discutidos. Neste painel, ao qual nós estamos aqui, presentes para emitir a nossa opinião, é, a meu ver, um dos painéis estratégicos e mais importantes de uma reunião deste porte, porque ele trata de um problema humano que se refere simplesmente à miséria absoluta, à fome. Este é um problema que, pelo menos no mundo ocidental, mas também em outras culturas, tem preocupado a humanidade por muitos e muitos tempos. É claro que antes, numa sociedade de baixíssima produtividade, agrária, famílias extensivas, etc., o problema da miséria era um problema que, de certa forma, se disfarçava. Ele ganhou certa evidência na Europa elisabetiana, quando, com o cercamento dos campos, que eram campos comuns para a criação de ovelhas, mas houve o cercamento de campos, e esse cercamento de campos significou a privatização desses campos, com a expulsão das populações que lá viviam e que de lá se serviam. O resultado foi uma inundação de pobreza absoluta por aquelas pequenas cidades inglesas, que alguma coisa tinha que ser feita e começaram aquelas leis dos pobres, a Poor Law, que era uma intervenção do governo no sentido de encontrar soluções para o problema que estava sendo criado. Antes destas providências que tinham um caráter político perfeitamente definido, havia políticas sociais de apoio à miséria que eram, de um modo geral, conduzidas por instituições eclesiásticas, basicamente pelos mosteiros, que apoiavam os doentes, os enfermos, as viúvas, os pobres, os miseráveis, os famintos, etc. Todos eram, de certa forma, protegidos e agasalhados pelo manto protetor da igreja através dos mosteiros. Quando houve, vocês se lembram, quando houve a grande peregrinação das cruzadas, começando no final do século XII, para o Oriente Médio, foram criadas imediatamente em seguida, imediatamente depois, aliás, foi no princípio do século XI, no princípio do século XII, foram criadas as primeiras ordens, que depois vieram a ser chamadas de ordens militares, mas que não eram propriamente ordens militares, eram ordens de proteção aos pobres, aos migrantes pobres, aos peregrinos sem recursos. Tanto assim que uma das primeiras delas foi a ordem dos hospitais,
a ordem chamada dos Hospitalários, que depois veio se transformar em Ordem de Malta. E logo em seguida a Ordem dos Templários, que tinha também mais ou menos a mesma finalidade: proteção do Templo de Jerusalém por um lado e proteção da pobreza por outro. Então, o que eu quero mostrar é que esta sempre foi uma preocupação que andou rondando a cabeça do Ocidente. Com o passar do tempo e as transformações que acompanharam aquilo que veio a ser conhecido como Revolução Industrial, o fenômeno se agravou de maneira assustadora. Porque com a Revolução Industrial, os camponeses começaram a migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida e de escapar da miséria rural, que era escondida, mas que era uma realidade. O que acontecia com essa migração? As cidades são feitas de terra batida, cimento não havia naquela época, mas algo de piso duro, de pedra, casas uma colada na outra, não havia espaço para cultivo. Então, aquilo que antes o camponês, num pedacinho pequeno de terra, conseguia cultivar, a sua galinha, os seus ovos e um pouquinho de legumes, etc., ao migrar para a cidade ele perdeu. Então, aí neste caso, a fome passou a ser uma realidade dramática. E foi necessário uma série de medidas proteccionistas por parte do governo para encontrar soluções para aquele problema. Vocês estão lembrados que esse problema justamente da miséria absoluta e das consequências do capitalismo, criando esse proletariado sem emprego, desempregado, vagando pelas cidades, foi um dos motivos pelos quais o pensamento socialista se consolidou no século XIX. O seu principal expoente, principal defensor, Karl Marx, jamais podia esperar que o que ele estava vendo em termos de miséria seria muito pouco em relação ao que nós, hoje em dia, contemplamos nas populações da África, na pobreza da Ásia, na própria miséria do interior do Brasil ou das favelas que andam perdidas nas periferias das grandes cidades, vivendo do crime, vivendo do tráfico, vivendo como podem viver, para encontrar uma solução para a falta de emprego, que é basicamente um dos pontos centrais da concentração de renda que existe no capitalismo. Ao tempo de Marx, 1830, 1840, o mundo tinha 1 bilhão de habitantes. Chegou 1850, quando Marx começa a escrever, o Manifesto Comunista é de 48, quando ele começa a escrever, o mundo tinha 1 bilhão e 100 milhões, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E a pobreza já assustava. Hoje, pelos dados da ONU, a pobreza absoluta, a miséria e a fome atingem cerca de 3 bilhões de seres humanos. Isto é, 3 vezes mais a população total que vivia ao tempo de Marx. Acho que se ele ressuscitasse e fosse hoje contemplar o mundo, ele morria de novo. Porque realmente o susto, o que se fez nesse período inteiro? Houve um progresso indiscutível, há hoje em dia um número enorme de pessoas na classe média que tem um excelente poder aquisitivo, para não falar na classe alta. Mas há também deformações estruturais na forma pela qual o capitalismo vem se comportando e gerando um processo de concentração de renda que torna difícil a sua distribuição gradativa para melhorar a situação
dos mais necessitados. Os programas assistencialistas que nós estamos vendo, alguns deles até desfechados pelo governo mais recente, estão muito longe de resolver qualquer desses problemas. Acrescentar R$100 para um miserável, muito bem, é ótimo, porque ele não tinha nem isso. Mas o que uma pessoa pode fazer com R$100, R$150? Realmente vai melhorar, e de uma maneira infinitesimal, a sua situação de miséria. As soluções têm que ser mais profundas, têm que ser soluções ligadas, a meu ver, a dois fatores principais. Desculpe, eu estou um pouco rouco, porque eu estou saindo de uma gripe descomunal, mas eu acho que dá para ouvir. Duas medidas que, para mim, são essenciais. A primeira é começar a investir em coisas que gerem emprego, e não esses investimentos que se fazem de aquisições, fusões, etc., responsável por um grau enorme de mobilização do capital mundial e do aumento da riqueza sem que se gere emprego. Vocês sabem, se não saibam, bem passam a saber agora, que o candidato republicano que está disputando hoje as eleições dos Estados Unidos é um multibilionário que, se criou 20 ou 30 empregos na vida dele, foi muito. A fortuna foi feita em aquisições, fusões, composições, acordos, troca de capitais, negócios de bolsa e outras coisas mais ligadas à movimentação do capital financeiro e não do capital produtivo. E essa tem sido a tônica do mundo moderno. No Brasil, nós temos, na lista mais recente, algo como 30 ou 40 bilionários. Quer dizer, no mundo, o que o Globo outro dia publicou, estão concentrados nos paraísos fiscais um montante que chega a ser similar, se não superior, a todo o PIB norte-americano. Quer dizer, cerca de 15 trilhões de dólares estão concentrados nestes paraísos fiscais. Isso são recursos que, com uma política social mais equilibrada, podia ser melhor distribuído na sociedade através de geração de empregos. Mas, no que se refere à nossa profissão, a profissão de administrador, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que, antes, o proprietário era o administrador. O administrador não era apenas o operacional, era também o homem da estratégia. Rockefeller foi um grande administrador, Vanderbilt foi um grande administrador, Ford foi um grande administrador que, inclusive, desenvolveu a técnica da cadeia de produção, como todos nós sabemos, né? Quer dizer, um homem imaginoso, um gerente, um extraordinário. E era responsável pelas suas empresas. Com o aumento da diversificação, né? Uma empresa como a DuPont de Nemours, por exemplo, que só fabricava dinamite, passou a fabricar 500 produtos diferentes. Então, cada produto era uma divisão, era um setor. Ficou muito complicado para uma pessoa só administrar. Então, houve uma divisão de trabalho e começaram a surgir núcleos tecnocráticos aqui e ali. E as grandes empresas, como Berl e Mins, vieram a indicar quase um século atrás, passaram a ser propriedades sem proprietários, ou proprietários ausentes, proprietários difusos no mecanismo de ações. Mas quem controlava a empresa eram os tecnocratas, isto é, os administradores profissionais. Esses não tinham uma grande responsabilidade com a vida da empresa, porque eles estão hoje numa empresa, mas amanhã, se receberem uma oferta melhor de outra, vão para lá.
Não era o caso do Rockefeller, que podia receber uma oferta quantas vezes quisesse, que não ia vender a sua empresa. Mas um administrador profissional muda de posição. E com isso o capitalismo moderno, gerenciado desta forma, ou administrado de forma anônima, tecnocratizada, tem apresentado algumas dificuldades que vieram a gerar essas sucessivas crises que nós estamos vivendo desde 2008. Elas, como todos nós sabemos, foram deflagradas por ações tomadas pela gerência administrativa dos bancos Lehman Brothers, que ganhavam um bônus por cada hipoteca que negociavam. Cada hipoteca, cada venda de imóveis, era um bônus, e um muito bom bônus, que o administrador recebia e botava no bolso. O resultado foi lógico. Quer dizer, eles começaram a ampliar a negociação de hipotecas, uma atrás da outra. O que importava era fechar o negócio e ganhar o bônus. Se depois vinha a inadimplência e ninguém podia pagar, isso é outro problema, não é com ele. O dinheiro dele já está no bolso. Então, esse foi uma das causas que deflagrou o movimento de cadeia, porque em outras empresas algo similar ocorria. Os bancos europeus, por exemplo, emprestaram dinheiro a países que todo mundo sabia que eles não iam pagar. Não há nenhum ingênuo financeiramente que não soubesse que os empréstimos que a Grécia estava levantando em bancos alemães não eram pagáveis. A Grécia ia ser insolvente. Mas para o tecnocrata que faz o negócio de empréstimo, aquilo rendia um bônus espetacular para o seu bolso. Então foi feito e a crise europeia está aí. Então, resultado, a desregulamentação que houve na gerência capitalista desde finais do século passado só podia dar no que deu. Porque um capitalismo sem freio é um carro desgovernado. A gente não sabe para onde é que vai. Não sabe para onde é que vai. Não se sabe qual é o destino daquele carro. E, por outro lado, quando se faz a regulamentação, hoje em dia, na mentalidade política dominante, essa regulamentação, ou essas oficinas regulamentadoras, são preenchidas por políticos amigos, correligionários, etc. Muitas vezes, gente que não tem competência técnica para examinar com precisão o que está acontecendo na vida de uma empresa. Então, politização por um lado e desregulamentação pelo outro criaram esse vazio normativo dentro do qual o capitalismo moderno começou a se mover e criou essas situações de constrangimento e de crise, aumentando, ao invés de melhorar, o índice de miséria mundial. Há países, os países nórdicos, por exemplo, são um exemplo muito bom disso, em que o sistema de taxação, ele acompanha as fortunas, ele é progressivo. Quanto mais o indivíduo ganha, mais o indivíduo paga. De tal maneira que há sempre um nível médio de vida. Praticamente não há miséria nos países nórdicos. Suécia, Noruega, Holanda, Dinamarca, o índice de miséria é insignificante, porque a distribuição de renda lá é feita de uma maneira bastante equilibrada. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, não se taxa milionário. As grandes fortunas estão livres de impostos. E é um dos temas da campanha atual, porque o presidente Obama quer taxar as grandes fortunas e taxar forte. E claro que eles não querem, então estão apoiando o outro candidato republicano, porque iria manter a mesma situação de antes. Quer dizer, sem taxar as grandes fortunas, o que acontece é isso que está acontecendo. Uma avalanche de capital parado nos paraísos fiscais
enquanto do lado de cá, gente desempregada, gente sem condições de viver decentemente. A distorção moral do mundo moderno é muito responsável por tudo isso. Porque, vejam bem, já Aristóteles dizia, a riqueza é uma das coisas que não tem limite. Quer dizer, quem é rico quer ser mais rico, quem é mais rico quer ser mais rico, e assim sucessivamente. Mas ele estava muito longe de pensar o que estava acontecendo hoje em dia no mundo moderno, né? Uma pessoa que tem uma fortuna de 30, 40 bilhões de dólares e quer ter mais, e quer ainda dobrar, e não quer parar, quer dizer, não dá para entender, pelo menos na minha cabeça não dá para entender, que a pessoa só pode almoçar uma vez por dia, só pode morar numa casa, pode ter outras de veraneio, mas eles, ao morar, é só naquela casa. Pode mudar de casa quantas vezes quiser, mas tem sempre uma para ele morar. Um carro só para guiar, ele não pode guiar 10 carros ao mesmo tempo, né? Então, de certa forma, um volume de recursos extra que não tem destino específico e que acaba onde? Concentrado nos paraísos fiscais. Ficar lá rendendo alguma coisa é sempre melhor do que nada. E se subtrai do circuito econômico que pode realmente gerar emprego e melhorar a situação de pobreza das massas. Quando nós olhamos em alguns filmes, por exemplo, nós vemos isso nos repórteres que se arriscam nessas guerras tribais africanas, nessas situações de crise, com períodos de seca no Sudão e outras coisas mais, aquelas crianças esqueléticas, aquela gente morrendo de fome, na Índia, em Bangladesh, no interior do Brasil, em Bornéu, em tantos lugares, né, em que a miséria graça de uma maneira espantosa, sem que se encontre uma forma de aliviar, enquanto ao mesmo tempo nós temos trilhões de dólares parados nos paraísos fiscais. Isso não dá para entender. Então, eu prevejo que alguma coisa irá acontecer. Eu prevejo que alguma mudança nos próximos 4, 5, 10 anos irá ocorrer, para que esses fenômenos de desequilíbrio possam ser minorados. É a única coisa que nós podemos ter: denunciar, falar, espernear e esperar. Esperar que a consciência ética do mundo melhore, que o capitalismo tome uma feição mais humana, que o processo de investimento comece a ser orientado muito mais para a criação de empregos do que para a movimentação financeira de capitais de maneira lateral, que funde um banco, compra o outro, compra uma empresa daqui, compra outra dali, compra, moderniza, revende e ganha com isso. Não cria emprego. Essa movimentação é uma movimentação completamente artificial. De forma que, na formação dos administradores, há um problema até perigoso, porque na medida em que o administrador toma consciência da gravidade da situação, certas coisas ele não irá fazer. E se não fizer certas coisas, ele perde o emprego. Então, ele está naquela situação e se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Então, a mudança ética é o único parâmetro que pode realmente funcionar no sentido de equilibrar de maneira razoável o capitalismo moderno. Sem investimento em infraestrutura, sem investimento em educação, sem investimento capaz de gerar emprego, não é programa assistencialista, não é bolsa cachaça nem bolsa sandália que vai resolver a miséria de ninguém. De forma que... Muito obrigado pela atenção.